Olá, eu me chamo Suzana, faço parte da Tropa de Elite de Jesus e esse é mais um vídeo do grupo Techuvá, o nosso grupo do WhatsApp de leitura e meditação das Escrituras. E se você quiser fazer parte também desse grupo para estar aprendendo mais sobre as Escrituras, compartilhando, recebendo vídeos, recebendo áudios, textos, você pode estar aí vendo o link que vai estar na descrição para fazer parte do grupo. Amém? Bom, nós estamos fazendo agora a leitura do livro de João e nós estamos no capítulo 8 e eu quero falar com você sobre uma história linda, lindíssima que tem aqui, que é uma história de perdão, de recomeço, de restauração. Uma história linda que fala, que aponta para as nossas vidas. Mas antes eu gostaria de orar com você. Amém? Papai de graça, papai de bondade, papai de amor, papai de restauração, papai de perdão, papai de recomeço. Eu te louvo por esse momento de leitura, eu te agradeço pelas Escrituras, porque através dela o Senhor nos ensina tanto, nos revela tanto sobre nós. Peço que as tuas palavras nessa Bíblia, nesse livro, fale meu coração, fale o coração daquele que está ouvindo e que seja para transformar, para ensinar, para edificar as nossas vidas. Que a gente não faça a leitura simplesmente como um texto comum, mas que a gente leia como as tuas palavras, como uma carta para as nossas vidas, como a tua instrução, para que a gente venha a ser cada dia mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 8, ele inicia dizendo que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras e que quando amanheceu ele foi para o templo e muitas pessoas ficaram ali ao redor dele para ele ensinar. Isso era uma coisa que acontecia muito, os mestres iam para o templo e as pessoas ficavam ali para ouvir eles, no pátio, em toda essa parte ali do templo. E na sequência o texto diz que os mestres da lei e os fariseus trouxeram para Jesus uma mulher que tinha sido surpreendida, que tinha sido flagrada, pega em adultério, Diz ali no versículo 4 assim: disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Versículo 5: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E o versículo 6 diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então, vamos lá. A lei, eles falaram sobre a lei aqui, Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. A lei, lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, diz que se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados, terão que morrer. Em Deuteronômio, no 22, também diz que se um homem for surpreendido deitado com uma mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com aquele que se deitou, Então as Escrituras ordenavam a execução, a lei ordenava a execução não só da adúltera, mas também do adúltero. E tem outro detalhe ainda, que é onde eles realmente queriam pegar Jesus, quando fala ali dessa armadilha, queriam pegar Jesus, Nós sabemos que nesse período aqui, que Jesus estava vivendo na Terra, que Israel, ela vivia sob os domínios do governo do Império Romano, Era Roma que governava e decidia todas as coisas. A lei de Moisés, ela exigia a execução da adúltera, do adúltero também, mas da adúltera ali que está sendo o tratado, Mas Roma havia removido a jurisdição relativa à pena de morte dos tribunais judeus, como era o nome? Do Sinédrio, A não ser em casos de violação do templo, coisas assim. Nós sabemos também que haviam casos que eles cometiam a execução, que foi o caso de Estevão, Porque Roma fechava os olhos. Mas não era isso que eles queriam. O que os judeus queriam, o que os romanos queriam mesmo era decidir sobre a morte, Então, os judeus, toda vez que queriam executar alguém, eles tinham que apelar para Roma. Era Roma que tinha que decidir quem ia morrer e quem ia viver. E nós conseguimos ver isso também claramente no capítulo 18 do livro de João, lá no versículo 31, quando ele está falando sobre a execução de Jesus ali, e ele fala, Pilatos fala assim: levem-no
e julguem-no conforme a lei de vocês. E aí os judeus respondem para ele dizendo assim: mas nós não temos direito de executar ninguém. Então aqui a gente percebe claramente que a lei de Roma era que mandava aqui sobre esse assunto, né? Então os romanos, eles não permitiam que os judeus executassem pena de morte. Então, se Jesus sentenciasse essa mulher ao apedrejamento, ele poderia ser acusado de desrespeitar a lei romana. Mas se ele se declarasse ali o oposto, né, ele seria acusado de violar a lei mosaica. Mas Jesus, maravilhoso, com a sua sabedoria celestial, né, poderoso, lindo, ele responde a eles sem desrespeitar nenhuma lei. Jesus responde ali no versículo 7: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então o texto diz que eles foram, conforme eles foram ouvindo isso, eles foram saindo um de cada vez, até que Jesus ficou sozinho com a mulher ali. E aí ele perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E aí ele falou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecados. Os mestres da lei, as testemunhas que estavam ali, as testemunhas que vieram para acusar, né? Porque quando é pego em adultério, né? Tem que ter as testemunhas. Essas pessoas que estavam ali não puderam condenar, não puderam atirar a pedra na mulher, porque todos eram pecadores, né? Então, o Senhor Jesus era o único que estaria ali nessa posição, porque ele não tinha pecado. E somente ele era qualificado para condenar aquela mulher. Mas ele não veio para fazer isso, porque ele não veio para a morte. Jesus veio para a vida, né? João 1,4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a presença de Jesus é tão poderosa que nos constrange, e nos constrange de tal maneira que aqueles homens religiosos, aqueles homens acusadores, eles reconhecem publicamente que eram pecadores quando eles não acusaram. Outra coisa que eu acho muito poderoso nessa história é o contraste da lei e da graça, que é Cristo, no mesmo ambiente. Esse texto, ele mostra que a lei, né, a religião, a lei, não podem nos libertar do pecado, da condenação do pecado, da morte, né? Porque a lei mosaica, ela teria matado essa mulher. Pela lei, essa mulher teria morrido, né? Mas o Senhor Jesus, o grande eu sou, né? Esse sim, que é o único que pode fazer o que a lei, a religião, não consegue fazer. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Isso é Jesus criando a mudança na vida dessa mulher. E assim ele continua fazendo nos nossos dias, fazendo conosco, né? Eu não te condeno, mas vá e abandone a sua vida de pecado. Mude a sua vida, mude de rota, pare, não faça mais. Essa mulher, ela teve um encontro com a graça salvadora. Glória a Deus. Ela teve a sua sentença de morte anulada. Pela lei, essa mulher, ela era culpada, ela era condenada, ela merecia a morte. Mas ele achou graça nela. A bondade e o amor de Deus alcançou a vida dela. Jesus Cristo. E assim é com a minha vida, é com a sua vida. Ele alcança as nossas vidas com a bondade e o amor dele. E a graça nos alcança. Depois disso, o capítulo 8, ele segue falando que Jesus está novamente ensinando o povo. E no versículo 31 e 32, tem um dos versículos mais marcantes para mim. Ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 31 e 32. Eu quero chamar a atenção também para a palavra que está aqui. Essa palavra, ela vem do grego logos. Diferente de algumas passagens da Bíblia que a palavra significa rema. No caso de João 12:47, que fala: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, etc, etc. Essa palavra de João 12 é a palavra rema, que é a palavra falada, aquilo que sai. Mas aqui no versículo 31, a palavra significa logos, que é a mesma palavra que está lá no versículo 1 do primeiro capítulo, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo significa logos também.
Em Apocalipse 19 diz que o seu nome é a palavra de Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele em João 14,6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5,1. Então tudo se resume nele. Trocando as palavras nesse versículo, quer dizer, se você permanecer firme em Cristo, verdadeiramente será discípulo e conhecerá a Cristo, e Cristo te libertará. Quando nós permanecemos no Senhor e nós deixamos que a sua palavra permaneça em nós, então nós passamos a viver a realidade de todas as coisas nele. Isso é estar em Cristo. Amém? Esse é o versículo que mais me chama a atenção nesse capítulo, é um versículo que eu gosto muito. E agora eu convido você também a ler o capítulo 8, a buscar um versículo que mais fale ao seu coração e compartilhar conosco nas redes sociais, aqui na descrição, nos comentários, lá no nosso grupo do WhatsApp. Compartilhe conosco. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê de novo. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida.